Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, porque antes de ler a palavra de Deus, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui com vocês, participando desse terceiro congresso de missões. Quero agradecer ao pastor Davi, ao presbítero Ademir, a todos aqueles que compõem a coordenação deste evento. Quero agradecer a todos os irmãos que de alguma maneira ou de outra contribuíram para que eu pudesse estar com vocês nesta ocasião. Quero dizer que é uma satisfação poder estar revendo este casal aqui abençoado, que nós conhecemos há muitos anos, o Rubens e a sua esposa, a cantora Sueli, bem como os irmãos Viana. Fazia algum tempo que a gente não se via, porque um vai para um lado, o outro vai para outro, mas esta noite Deus nos reuniu aqui com uma finalidade única de glorificar, adorar, magnificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre, que é o Senhor Jesus. E quero dizer para os irmãos que não tenham pressa para sair daqui. Até porque, meus amados irmãos, eu, para chegar aqui, me levantei da minha casa, da minha cama, às 11 horas da noite de ontem. Fui para o aeroporto para pegar um voo a 1h da manhã. Cheguei aqui hoje a 1h da tarde. Então não é justo que depois de tudo isso eu vá dar uma saudação para os irmãos. Até porque eu não fui convidado para dar uma saudação. Eu fui convidado para pregar. Orei, me preparei, Deus pôs no meu coração uma palavra. E eu espero que os irmãos não se retirem antes do culto terminar. Porque quando nós éramos lá do mundo, ou seja, não éramos crentes, eu pelo menos participei de muitos eventos que vararam a madrugada. Muitas vezes eu vi o sol nascer, assentado numa mesa bebendo. E depois que a pessoa se torna crente, irmão, tem uns que quando é 9 horas, eles não aguentam ficar no culto, eles caem fora. Uma coisa que me dói muito, me entristece muito e até me aborrece, é quando eu vejo um crente no culto olhando para o relógio. Quando era do mundo, não olhava para o relógio, achava até bom que fosse até mais tarde. Então vou pedir que ninguém saia antes do culto terminar. E quero aproveitar a oportunidade também e dizer com todo o meu respeito ao pastor Davi, para a igreja ouvir que ele não vai me pagar, porque nenhuma igreja no Brasil e no mundo tem condições de pagar um pregador. Não existe dinheiro no mundo que pague uma mensagem, porque uma mensagem da parte de Deus, irmãos, transforma a vida, liberta pessoas, salva almas, e uma alma não tem dinheiro no mundo que possa comprá-la, só o poder do sangue do Senhor Jesus. As igrejas que me convidam, me ajudam, porque o meu ministério é um ministério de fé. Faz mais de 30 anos que eu deixei de pastorear a igreja, e quem me convida me ajuda, porque a Bíblia diz que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Agora eu vou pedir outra coisa, é que os irmãos fiquem sentados. Os irmãos não andam, porque ninguém se alimenta bem, irmão, andando. Toda casa, por mais humilde que ela seja, tem uma mesa,
tem umas cadeiras que é para na hora da refeição as pessoas se assentarem. Jesus, quando foi operar o milagre da multiplicação dos pães, ele mandou que o povo se assentasse, porque ninguém come bem em pé, e principalmente andando. Então, por favor, eu vou pedir que os irmãos não andem durante o culto, mas somente enquanto eu estiver pregando, quando os irmãos estiverem cantando também, porque nós estamos aqui, irmãos, para adorar a Deus. Então, prepare o seu coração, e eu quero ler um texto da palavra de Deus. E como se trata de um congresso de missões, eu quero falar esta noite, segundo a graça que Deus me conceder, sobre os desafios da obra missionária. Vou pedir que você pegue a sua Bíblia, quem trouxe, e eu espero que todos os irmãos tenham trazido a sua Bíblia, porque nós estamos em campo de batalha. Costuma muito se dizer, a igreja a qual eu pertenço, sou membro, está em festa. Aí convida alguém e diz, está lá que nossa igreja está em festa. Uma festa da igreja não é aqui. A festa da igreja vai ser no céu. Aqui é batalha. Vocês não imaginam como o diabo trabalhou para não acontecer esse trabalho. Vocês não imaginam como ele está triste, porque o povo está reunido aqui esta noite. Então isso aqui não é um salão de festa. Aqui é um campo de batalha. E em campo de batalha, soldado tem que estar armado. Então abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista São Mateus. Você vai abrir sua Bíblia no capítulo 14. Eu vou esperar, porque nada sai bem feito quando se tem pressa. Então abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, e nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar pelo versículo 15. Mateus capítulo 14, versículo 15. E eu vou esperar que os irmãos que estão andando se sentem, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Não vamos ler aqui um livro qualquer, vamos ler a palavra de Deus. E Jesus foi quem disse, não é o pastor Jeová não. Jesus disse, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então vou esperar que todos tomem os seus lugares para eu começar a ler e a pregar. Enquanto tiver crente andando, eu não vou ler e não vou pregar. Eu quero ver todos sentados. Eu acho até que algumas pessoas já saíram, né? Porque quando eu cheguei aqui eu vi mais gente. Tinha mais gente nessas cadeiras. Mas é assim, tem gente, irmão, que quando vai participar do culto, se é um jogral, se é uma entrada de bandeira, depois que apresenta o jogral, eu vou embora, vou lá para fora. Ou então quando vem com as bandeiras, coloca no lugar, aí bom, eu já fiz minha parte, agora eu posso ir embora. E fica só os pastores, pregadores e cantores. Muita gente assim, e orquestra então, meu irmão, acabou de tocar um hino, eles deixam os instrumentos lá e somem. Eu não sei para onde eles vão. Mas quem ficou é porque tem negócio com Deus. E se você tem negócio com Deus, Deus tem negócio com você. E quem foi embora é porque não tem compromisso com Deus. Deus também não tem compromisso com essa pessoa. Então vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, começando pelo versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias
e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-vos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Você pode dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, antes de ser assunto ao céu, o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou para a sua igreja algumas ordenanças para ela executar aqui na terra. E entre elas está a obra da evangelização dos povos, a obra que nós chamamos de obra missionária. E ela se destaca das demais. A obra missionária, ela é tão importante que Jesus fez menção da mesma nos 4 evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Em Lucas, Jesus Cristo disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E em João capítulo 20 e versículo 21, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E aí nós vemos o valor, nós vemos a importância, nós vemos a prioridade que Jesus deu à obra missionária. E em Atos capítulo 1 e no versículo 8, Jesus disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto chegar vestido de poder. Isto Lucas 24, 49. E Atos 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a obra missionária, meus irmãos, ela tem um valor extraordinário. Nós costumamos dizer que missões está no coração de Deus, mas missões não é para só estar no coração de Deus. Missão é para estar no meu coração e no teu coração. Missão é para estar no coração da igreja. Porque fazer missões, irmãos, é sitiar as fortalezas de Satanás. Fazer missões é invadir o território do inimigo e arrancar das garras dele as almas e colocá-las nas mãos do Senhor Jesus. Fazer missões e hastear a bandeira ensanguentada do Calvário e
perdido, ainda resta uma esperança, e essa esperança não é o Papa, essa esperança não é um líder religioso, essa esperança não é nenhum líder político, essa esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Fazer missões é abrir agências do reino de Deus. Fazer missões é tornar o nome de Jesus conhecido em todas as partes do mundo. Fazer missões é preparar pessoas aqui na terra para quando partirem para a eternidade irem descansar no céu. E por ser uma obra deste porte, ela tem os seus desafios. E quais são os desafios da obra missionária? À luz do texto bíblico, são 3. Primeiro desafio é o desafio do lugar deserto. Diz a Bíblia que, sendo chegada a tarde, os discípulos de Jesus, aproximando-se dele, disseram: o lugar é deserto. E quando eles falaram que o lugar era deserto, eles não estavam se referindo a pessoas, porque diz a Bíblia que ali havia só de homens cerca de 5.000. Aonde há cerca de 5.000 homens, deve haver no mínimo umas 10.000 mulheres. Aonde há umas 10.000 mulheres, deve haver no mínimo umas 3.000 crianças. Então havia gente, havia muitas pessoas. Quando eles se referiram ao lugar deserto, eles estavam se referindo ao lugar aonde eles pudessem comprar comida. Não havia ali uma panificadora, não havia ali um açougue, não havia ali uma feira livre. Foi nesse sentido que eles estavam dizendo que o lugar era deserto. E hoje nós estamos no mundo que já ultrapassou a casa dos 7 bilhões de habitantes, mas tem um lugar deserto. E quando eu falo que tem um lugar deserto, irmãos, eu também não me refiro a pessoas. Eu me refiro a um lugar deserto aonde não tem um crente, aonde o evangelho ainda não chegou, aonde não tem um ponto de pregação, aonde não tem uma congregação. Tem muitos lugares por aí, irmãos, que pessoas ainda não ouviram falar desse Cristo maravilhoso. Então é para este lugar que o Senhor está desafiando o seu povo nesta última hora. Porque ir para um lugar onde já tem um templo construído, ir para um campo missionário, onde a igreja já está formada, onde a igreja já tem uma casa pastoral, onde a igreja tem um carro para o missionário, onde a igreja pode oferecer um bom salário ao missionário, todo mundo tem chamada. Eu quero ver ter chamada para ir para um lugar deserto, porque ir para um lugar onde o missionário desembarca com a família e tem até uma banda de música para saudá-lo, tem uma igreja formada, é muito fácil. Não, eu quero ver aí para aquele lugar aonde o missionário chega com a família e não tem um crente sequer para lhe dar a paz do Senhor. É para lá que o Senhor está desafiando a nós, ir para um lugar deserto, ir para começar do zero, como Paulo fazia. Paulo disse: eu não me glorio de pregar aonde Cristo já foi pregado, aonde ele já é conhecido. Eu quero é pregar, eu quero é ir aonde ele nunca foi pregado e anunciado. Eu quero ir para a terra virgem, eu quero ir para aquele lugar que não tem um crente. Era essas viagens de Paulo, não era para onde as pessoas já estavam convertidas, tinha muito crente. É verdade que ele também visitava esses crentes para dar-lhes instruções, para ensinar-lhes a palavra de Deus. Mas o ministério de Paulo, ele foi principalmente o ministério da terra virgem, de desbravador, de abrir trabalho aonde não havia trabalho.
E é isso o que o Senhor está fazendo neste momento que nós estamos vivendo. É chamando, é desafiando os crentes para irem para o lugar deserto. Eu estava pensando nisso uma certa ocasião, quando o Espírito Santo me levou a Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8. A Bíblia diz em Atos 1 e 8, aliás 8 e 8, que houve em Samaria era lá na Galileia, e a Bíblia diz que houve uma grande alegria. E a grande alegria que houve em Samaria não é porque ter chegado um circo com palhaços engraçados, não. Sabe qual é o motivo da alegria em Samaria? É que Filipe, o evangelista, estava pregando o evangelho. As multidões estavam se convertendo, as pessoas vinham para as praças públicas, queimavam seus livros de magia negra. O nome de Jesus estava sendo glorificado, e aonde o evangelho é pregado, aonde o evangelho é crido, aonde Jesus entra, a tristeza tem que ir embora. É impossível estar triste um coração que aceita Cristo como Salvador. Muita alegria, muitas conversões, e de repente o Senhor desafia Filipe e diz: Filipe, você vai para a banda do sul, você vai para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, porque ela está deserta. Irmãos, imaginem um pregador. Eu não conheço nenhum pregador, inclusive eu, que não gosta de pregar para muita gente. Pregador não gosta de pregar para pouca gente. Às vezes o pregador é convidado para pregar num lugar, aí a pessoa que convida diz assim: olha, nós vamos ter 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Aí o pregador fica entusiasmado, aí ele jejum, ele ora, ele prepara uma mensagem. Quando chega lá tem 200 pessoas. Aí sabe o que ele faz? Aquela mensagem que ele preparou para pregar para 10.000 pessoas, isso eu vou deixar para pregar em outra ocasião. Aí vai pregar uma mensagem antiga que ele vem pregando há muito tempo, porque ele se preparou para 10.000 pessoas, de 200 pessoas. Aí o que acontece? Ele fica até triste. Há um impacto psicológico muito grande, irmãos. Isso acontece comigo, com qualquer pregador. Se ele é convidado para pregar num lugar, com os cantores também, né? Aí diz que vai ter muita gente, você chega lá, tem um pouco de gente, aí a pessoa já fica desanimada, abatida, até decepcionada. Agora Filipe está pregando com uma grande multidão, o povo se convertendo. Agora Deus desafia ele para ir para um lugar deserto. Filipe foi, deixou toda aquela multidão. Parece que eu estou vendo Filipe naquela estrada deserta. Não passava nem mosca ali, irmão. Mas ele disse: se Deus me mandou, ele vai se responsabilizar. Deus, ele não é irresponsável. Quando Deus chama uma pessoa, quando Deus manda uma pessoa para um determinado lugar e a pessoa obedece, alguma coisa Deus vai fazer. Milagres vão acontecer. E Filipe está lá no lugar deserto, não passa ninguém, mas de repente a poeira sobe. Aí quando Filipe olha, vê uma carruagem. Quem sabe Filipe disse: carruagem não anda só, deve ter alguém. Aí quem vinha daquela carruagem, diz a Bíblia, que era Candace, rainha da Etiópia. Ela tinha ido a Jerusalém para adorar, estava voltando para seu país, e vinha o cocheiro, o eunuco, assentado, com a palavra de Deus aberta e lendo a mensagem da cruz, Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aí Filipe olhou para ele e disse: entendes tu que leis? Aí ele olhou para Filipe: como eu posso ler se não há quem me explique? Não está na Bíblia, mas eu creio que Filipe disse: olha, eu estava em Samaria pregando para as multidões, mas Deus me mandou aqui para o lugar deserto, exatamente porque você ia passar aqui essa hora, e eu vim aqui exatamente para explicar para você esse texto que você está lendo. E diz a Bíblia que, começando
53, ele provou para aquele eunuco que Jesus era o Cristo. E ele não apenas pregou a mensagem da salvação, mas ele também deu a doutrina completa. É tanto que quando chegaram em algum lugar, havia água. Aí o eunuco perguntou para Filipe: eis aqui água, quem peça que eu seja batizado? Aí Filipe disse: se tu crês, claro que eu creio que Jesus era o Cristo, porque havia essa dificuldade. Até hoje a dificuldade não é difícil naquela região, é difícil lá em Israel, um judeu acreditar que Jesus é o Messias prometido. Eles estão esperando ainda o Messias. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, para nós será a segunda vez, para eles será a primeira vez. Eles não acreditam que Jesus é o Cristo, mas o eunuco creu. Por quê? Porque Filipe aceitou o desafio do lugar deserto, pregou para ele, desceram para as águas. Filipe batizou o eunuco, e quando ele saiu das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, quem sabe, para outro lugar deserto. E o eunuco foi para a sua casa, para o seu país, alegre, radiante, conheceu Jesus. E dizem os escritores que o evangelho entrou naquela região da África através daquele eunuco a quem Filipe evangelizou, para quem Filipe pregou. Aquele homem tornou-se uma testemunha. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós obedecemos a Deus, Deus nos usa. Deus não usa desobediente, Deus usa aqueles que Ele obedece, Deus usa aqueles que estão prontos para ir para onde Deus manda. Porque tem gente que fica escolhendo para onde quer ir para o melhor lugar, e às vezes o melhor lugar não é o que nós escolhemos. O melhor lugar é o que Deus escolhe. Quer ver um exemplo na Bíblia? Quando Abraão, Isaac e Jó e Ló não podiam mais viver juntos, eles haviam prosperado tanto que não dava mais para continuar juntos. Aí Abraão chamou Ló e disse: olha, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Deixou para Ló escolher. Aí Ló olhou para as campinas do Jordão, que diz a Bíblia eram verdejantes. Antes que Deus destruísse Sodoma e Gomorra, era um lugar da vantagem. Tem muita gente que vai para o lugar da vantagem, não. Quer ir para o lugar da facilidade, quer ir para o lugar onde tudo já está preparado. Aí Ló disse: eu vou para cá. Escolheu as campinas do Jordão, e diz a Bíblia que ele foi armando as suas tendas até cair dentro de Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão foi para os pedregais, foi para o outro lado, e o resultado é que a família de Ló se estragou. As suas filhas se prostituíram. Ele teve que sair das pressas, porque Deus ia destruir tudo, e só não destruiu ele e a sua família porque Abraão intercedeu. Meu irmão, minha irmã, nunca escolha o que é mais fácil para fazer a obra de Deus. Vá para onde Deus lhe mandar. Pode ser um lugar mais duro, pode ser um lugar de mais trabalho, pode ser um lugar de maior perseguição. Se Deus mandar, Deus vai fazer coisas tremendas. Deus vai mudar tudo. Jesus vai salvar, Jesus vai te honrar. Você vai ser usado de uma maneira que muitos não vão acreditar quando falar. E resultado é que Sodoma e Gomorra foram destruídos. As filhas de Ló se prostituíram. A mulher de Ló virou tempero, foi convertida numa estátua de sal, porque escolheram o lugar da facilidade. Mas Jesus está dizendo: ó, quer ir para o lugar deserto? É como diz o hino 515: se lá para o deserto Jesus me quer mandar, eu irei. Diga nesta noite, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, eu irei. Tem pessoas, meus amados irmãos, que são pessoas que gostam de julgar. Tem muito crente que gosta de julgar, de falar até mal das pessoas. Tem pessoas que dizem assim: eu ia de lugar, falei até para o pastor Valdir, o pastor Davi, e o irmão que foi me buscar hoje lá em Florianópolis, que é da Ademir, que muita gente
pastor Gilvan vem aqui,